iniciaremos o debate com as considerações da doutora Arlene Clemenscha, que é professora, doutora de História Árabe do curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, onde também é membro do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade, além de diretora do Centro de Estudos Palestinos da USP. Ela é autora de diversos livros e artigos sobre a questão judaica, história da Palestina e das relações do Brasil com os países árabes. Muito obrigada por essa apresentação. Eu gostaria de começar, né, agradecendo os que me convidaram e dizer que é realmente uma responsabilidade enorme proferir essa palestra no Dia Nacional de Lembrança do Holocausto, o que carrega em si uma conotação muito forte. Como fazer jus ao sofrimento de todos os 6 milhões de judeus, testemunhas de Jeová, ciganos, poloneses étnicos, militantes comunistas e opositores do nazismo que pereceram no campos de trabalho forçado e de extermínio nos territórios conquistados pela Alemanha durante a Segunda Guerra? Como honrar a memória de seus descendentes? O Holocausto foi, sem sombra de dúvida, um dos capítulos mais violentos e macabros da história da humanidade. Terminada a Segunda Guerra Mundial, quando a historiografia finalmente debruçou-se sobre o fenômeno, encontrou nele o próprio paradigma da barbárie moderna, para empregar o conceito de Anos do Traverso. Foi nesse sentido também que Hannah Arendt, Aimé Césaire, entre outros, destacaram que Hitler não foi exatamente inovador. Os métodos que ele empregou, a ideia da superioridade racial, racismo, espaço vital e as atrocidades que cometeu, a segregação racial, guetoização, campos de concentração, extermínio por vários meios, foram forjados anteriormente nas colônias europeias. Nas palavras de Césaire, Hitler aplicou na Europa os procedimentos colonialistas que até então tinham sido reservados exclusivamente para os árabes da Argélia, os coolies da Índia e os negros da África, citando exatamente as palavras de Césaire. Como explica o professor da Universidade Ben Gurion, Amnon Raz Krakowski, ao invés de explorar a barbárie moderna em sua expressão no Holocausto, foi importante para o Ocidente isolar e apresentar o Holocausto como uma anomalia, uma exceção, para preservar a autoimagem ocidental como portadora exclusiva da democratização, secularização e do progresso. Ou seja, a excepcionalização do Holocausto respondeu ao interesse de preservar a narrativa ocidental de progresso. Quando o Holocausto é excepcionalizado, não é a sua real singularidade que é honrada. Ele é excepcionado para validar a história do Ocidente como uma narrativa de progresso. O Holocausto é visto assim como a única mancha nos registros históricos do Ocidente moderno. Registro esse, no entanto, repleto de escravidão, genocídios, despossessão e destruição. Não é coincidência que os mais fracos e doentes em Auschwitz tenham recebido a alcunha de Der Muselmaner, ou seja, muçulmanos, né? Ou que outros grupos tenham sido alvejados e exterminados em Auschwitz junto com os judeus. Foram vários, inclusive, por falar dos momentos mais críticos, né, doentes mentais em 1940 foram os primeiros a ser exterminados com monóxido de carbono, seguidos dos opositores soviéticos em 1941, foram os primeiros a ser assassinados com Zyklon B em Auschwitz. Portanto, para honrar essa memória, não basta falar do Holocausto, ensinar o Holocausto em todas as suas singularidades e especificidades. É necessário enxergar que ele não constituiu uma exceção ou uma anomalia histórica. Ele ocorreu na história, através da história, e honrar sua memória e compreender como as civilizações tidas como as mais avançadas continuaram e continuarão a gerar genocídios como parte de sua história. Foi com essa compreensão que tantas vozes judaicas no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, reconheceram muito rapidamente o genocídio do povo palestino e se ergueram para dizer: nunca mais vale para todos. Vozes judaicas estas que passaram a dizer que honrar o sofrimento dos seus antepassados, para fazer isso não podem deixar que nenhum genocídio seja cometido, e muito menos em seu nome. Isto é, mediante a apropriação não autorizada de sua identidade judaica.
É alarmante que a excepcionalização do Holocausto, exclusivamente para limpar a mancha da culpabilidade da Europa, tenha dado lugar à instrumentalização do Holocausto e do antissemitismo pelo Estado de Israel, para se blindar das críticas que crescem toda vez que crescem os ataques israelenses à população palestina confinada na faixa de Gaza. O establishment israelense entendeu que a projeção do Holocausto como uma ameaça a pairar constantemente no horizonte exclusivamente do Estado de Israel, como se fosse isso, servia como justificativa para seus próprios crimes coloniais contra a população nativa do território conquistado, qual seja a população palestina. Pelo mesmo motivo, não costuma ser muito produtivo, socialmente falando, para um país multicultural, multiétnico como o Brasil, reconhecer a dor de um sem reconhecer a dor do outro, ou combater o antissemitismo sem combater o racismo anti-árabe e a islamofobia. Mais do que isso, se o legado histórico mundial do Holocausto judeu foi o ordenamento mundial pós-Segunda Guerra, notadamente a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ambos de 1948, e toda a ideia de universalização dos direitos e proteção dos indivíduos, então mais um motivo para o aprendizado do Holocausto valer para todos. Demorou aproximadamente um ano, mas o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu por, abre aspas, crimes internacionais cometidos no território do Estado da Palestina desde pelo menos o dia 8 de outubro de 23. Fome contra civis como métodos de guerra, causando intencionalmente enorme sofrimento, ferimentos e danos graves ao corpo, à saúde, tratamento cruel, morte intencional e assassinato, ataques dirigidos intencionalmente contra a população civil, assim como os crimes contra a humanidade de extermínio e ou assassinato, perseguição e alegação de outros atos desumanos praticados, porque eu não vou entrar em detalhes, porque há relatórios e relatórios preenchendo centenas de milhares de páginas nos organismos internacionais a respeito do que está acontecendo hoje. A Corte Internacional de Justiça também corre nela uma ação protocolada pela África do Sul, como todos sabem, apoiada por vários estados, incluindo o Brasil, que em janeiro de 2024 já tinha chegado à conclusão técnica de um provável genocídio que estava sendo praticado pelas Forças Armadas israelenses contra o povo palestino, levando a Corte a emitir medidas cautelares de suspensão imediata da ofensiva que jamais foram cumpridas. Peça-chave na preparação e execução e até mesmo no ocultamento de um genocídio é a comunicação. Na Alemanha nazista, a propaganda anti-judaica empregada por Hitler contou com sua desumanização, apelidos abjetos lançados contra eles, a ideia de sua inferioridade em relação ao alemão, a segregação, estigmatização, ideias de dominação mundial, de conspirações de todo tipo, ou seja, a projeção de todo o preconceito do que estava na cabeça do alemão para aquele judeu que ele sequer conhecia. Vejam, não deveria causar surpresa entender que tudo aquilo que ressoa muito, que tudo aquilo da Alemanha nazista, de toda essa projeção de preconceitos e estereótipos, ressoa muito com o que temos ouvido das bocas de várias lideranças israelenses e membros do governo israelense, que têm chamado publicamente os palestinos de animais humanos, sub-humanos, baratas tontas dentro de garrafas. Não são palavras que eu estou inventando, é o que está na imprensa, vocês encontram nas declarações oficiais e públicas dessas lideranças, né? Alvos, pessoas que são alvos legítimos de fome intencional, presos políticos que não merecem ser alimentados, que sofrem todo tipo de desumanização e violências que eu não sou capaz de repetir diante de qualquer outra pessoa. A relação de exemplos de violações de direitos humanos que estão acontecendo hoje nos territórios ocupados é enorme. Assim como o Holocausto, o antissemitismo é específico. É o racismo dirigido contra judeus ou contra instituições judaicas apenas por serem judaicas, e que contam com essa transposição do que está na mente do preconceituoso muito mais, e diz muito mais a respeito ao preconceituoso do que a sua vítima, sempre, né? Mas para honrar, por exemplo, os ensinamentos de Brian Klug, um autor e amigo excelente, um dos redatores da Declaração de Jerusalém de Antissemitismo, ela é o antissemitismo, a transposição aos judeus desses estereótipos que existem exclusivamente na mente do racista, do antissemita. Assim como o racismo anti-árabe é a transposição aos árabes dos estereótipos que existem exclusivamente na mente do racista e do anti-árabe. Ele não tem respaldo na realidade, ou então pega casos como a existência de certos atentados.
que pode-se discutir o caráter dele, terrorista, não terrorista, atentados de defesa da sua própria terra, seja o que for, sempre atentados que acontecem ali dentro, chamados de atentados terroristas, que não é uma discussão que a gente vai ter hoje, e que aí são generalizados para a população árabe como um todo, e se cria uma identificação entre árabe e terrorista, absolutamente infundada. Isso está na cabeça do racista. Bem, mas tem um segundo motivo muito básico pelo qual o combate ao antissemitismo só será efetivo se for feito junto com o combate ao racismo anti-árabe e à islamofobia. O Brasil possui hoje uma comunidade de aproximadamente 8 milhões de descendentes de libaneses que nesse exato momento assiste à destruição dos locais de origem de suas famílias pelo exército israelense. São cenas distópicas que reproduzem, ainda que não na mesma escala, as imagens da destruição da faixa de Gaza, que por 2 anos vimos e seguimos assistindo através do jornalismo cidadão e das mídias sociais. Como esperar, que neste segmento da população brasileira e outros, né, não se expressem ressentimentos contra o segmento brasileiro de origem judaica. E isso, óbvio, que é lamentável, que não deveria acontecer. Mas como esperar que isso não acontecesse, se o Estado herzeliano de Israel diz que age em nome de todos os judeus, pela salvaguarda de todos os judeus, e cria uma confusão proposital entre a identidade judaica e o Estado de Israel? Se são os próprios oficiais israelenses e o establishment sionista que hoje fomenta e difunde o racismo anti-árabe e a islamofobia, que se recusa a admitir o genocídio palestino para não ter que prestar contas por ele. Vejam, se o Brasil aprovar uma legislação exclusiva para o antissemitismo, sem levar em conta o racismo anti-árabe e a islamofobia, no exato momento em que o Estado que diz agir em nome da salvaguarda dos judeus destrói populações e sociedades árabes inteiras, na faixa de Gaza, no sul do Líbano, até mesmo em Beirute, é provável que vejamos não só o crescimento do ressentimento, mas a corrosão da convivência pacífica que sempre caracterizou as diferentes comunidades no Brasil. Já temos uma politização doméstica do conflito, ou melhor, uma transferência do conflito para a cena política local, ali onde a compreensão que deveria prevalecer na sociedade brasileira deveria ser aquela da defesa dos direitos humanos e da lei internacional para todos. Este constitui o ponto de entrecruzamento entre o contexto nacional e internacional que não pode ser ignorado no trabalho de conscientização e combate à discriminação. Criar uma política de combate ao antissemitismo só pode ser feita em conjunto com políticas de combate ao preconceito anti-árabe e islamofobia, sob o risco de acirrar os ressentimentos e favorecer a transferência do conflito para o território nacional e as comunidades locais. Quanto mais as vítimas do genocídio judeu e as vítimas do genocídio palestino reconhecerem mutuamente a dor que ambos carregam, que possam celebrar o dia de lembrança do Holocausto, que hoje eu celebro, e o dia de lembrança da Nakba, que falta ser instituído, maiores as chances de que a memória do Holocausto seja honrada e que o legado do Holocausto seja a própria prevenção universal contra a repetição de novos genocídios. Muito obrigada.